Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, agradecendo a Deus pela oportunidade a qual Ele tem nos dado. O Espírito Santo durante esta semana falou ao meu coração diversos trechos da palavra que se encaixa com aquilo que Ele ministrou ao meu coração. Que o Senhor possa nos dar força, sabedoria e graça para transmitir tudo aquilo que Ele deseja falar. Que você nesse momento possa fechar os teus olhos, possa se desligar um pouquinho, para que a gente possa dizer a Deus: Papai, nós apresentamos aqui a Tua palavra que é viva e eficaz, ela consegue separar propósitos e intenções, é uma espada muito afiada. Então que o Senhor possa ministrar os corações, revelar a Tua palavra, revelar, discernir e trazer, ó Deus, entendimento sobre aquilo que o Senhor deseja transmitir através da minha vida. Que o Senhor continue crescendo, que o Teu nome continue sendo glorificado e que nós possamos, ó Deus, compreender cada vez mais o propósito que o Senhor tem para este período e o futuro que virá sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Nós vamos ler aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 15, assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vou vomitar-te-ei da minha boca. Guarda esse trecho. Vamos aqui para o livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 para frente, tá? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou. Toda a multidão permanecia de pé na areia. Jesus lhe ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem tem ouvidos, ouça. Amém. Agora no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 1. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. 5 delas eram insensatas. Tá, não sei o que é insensato, né? Pode acontecer da gente não saber o que é insensato. Eu fui puxar no dicionário que é insensato é uma pessoa que tem uma postura, praticamente uma postura de loucura, uma postura meio, muito mais emocional, consegue agir muito mais emocional do que com a razão. Se eu olhar aqui no pé da letra, diz assim, que não é conforme ao bom senso, a razão, ou aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida, insano, doido, delirante. Então olha a comparação que é feita. Isso é importante porque toda vez que você ler a palavra, você não sabe alguma palavra, porque isso é normal, o vocabulário do português ele é muito vasto. Não tenha preguiça de não pesquisar, pesquisa, para você aprender, que você vai começar a entender mais e o Espírito Santo vai revelar mais ainda a profundidade, a essência, o detalhe da palavra para você, tá? Isso o Espírito Santo pediu para transmitir agora, essa informação. Prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite se ouviu um grito: aí vem o noivo. Saiam depressa para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E aí todo mundo sabe que elas saíram para comprar o óleo e acabou não acontecendo conforme elas gostariam. Essa é uma passagem muito conhecida. Agora, livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira parte do vestido e fica maior a rotura.
nem se põe vinho novo em odres velhos. De outro modo, arrebentam os odres e derramam-se o vinho. Estraga-se os odres. Mas o vinho novo é posto em odres novos. E ambos se conservam. Amém? Livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Não é força física, tá? Vai sair batendo, não, para poder pegar o reino. E depois no livro de Números, no capítulo 14, no versículo 26, diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações do filho de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: Assim como eu vivo, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos fará habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Até aqui. Amém? Então, se você for observar, todas as palavras elas estão conectadas com um único propósito, que foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. A primeira coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração é para que a gente tenha a maior cautela. O tema da mensagem é: não desperdice o seu azeite. Porque diariamente nós recebemos um azeite do Senhor, nós recebemos uma porção diária do Senhor. E eu questionei o Espírito Santo, como que a gente desperdiça esse azeite, né? Como que a gente desperdiça essa essência? Se a gente puxar a palavra das virgens, a gente tinha metade delas tinham uma postura de manter aquela constância daquele azeite, porque ela sabia que era importante, e a outra parte não. Se der, Deus, não der, tudo bem, a gente pede, a gente dá um jeito. O primeiro ponto importante é, com a vida cristã, a postura cristã, a caminhada cristã, ela não tem como nós darmos jeito. Vamos dar um jeito aqui e tal. Sabe quando quebra alguma coisa? Dá um jeito aqui. Não. Ou conserta, ou fica quebrado. Ou seja, ou fica quente, ou fica frio. Não tem um meio termo, ou seja, não tem um morno. Não tem, vamos dar um jeitinho aqui e vamos seguindo. Não. Se precisar consertar, vamos consertar. Se precisar parar, vamos estruturar, vamos respirar fundo. Tá, aconteceu isso, vamos precisar resolver, preciso me arrepender, preciso confessar, preciso realmente compreender de que eu preciso de ajuda. Isso é um outro ponto muito importante, o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Existem pessoas que precisam de ajuda e elas não querem falar que elas precisam de ajuda. Se você não pedir ajuda, você ficará no meio. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, isso pode acontecer comigo. Então é importante nós contarmos com a equipe que o Senhor tem levantado como pastores, como presbíteros, como obreiros da casa do Senhor, para nos ajudar. Quantas vezes a gente já viu pessoas colocando mensagens: gente, preciso de ajuda em tal coisa, preciso de oração nisso aqui. Isso não é vergonha, isso não é fraqueza, isso não é retrocesso. Isso é simplesmente você sendo humilde, dizendo: preciso de ajuda. Nós estamos convivendo em um corpo. E às vezes uma parte do corpo vai precisar de ajuda. E se eu não comunicar para minha mão que ela precisa ir até lá no meu pé para olhar uma unha que de repente está machucada, o cérebro vai falar: gente, vai lá. Mas a minha mão não quer ir lá. Ou seja, todos nós no corpo de Cristo temos a nossa função, temos a nossa importância. Só que se nós permitirmos ficarmos adormecidos, a gente pode ficar na situação de que quando, assim como a palavra fala que virá como um ladrão, pode ser que a gente não acorde mais. E como que nós estamos desperdiçando o nosso azeite, que foi o nosso ponto aqui inicial? Não que você não possa lá mexer no teu celular, você não possa mexer no computador, você não possa fazer outras coisas. Não é isso. Mas a constância disso vai debitando o seu azeite.
E aí vai acabando o teu azeite, porque você não está repondo. Então você está fazendo várias outras coisas, cuidando de outras coisas que vão subtrair teu azeite. Porém, quando você começa a buscar a presença do Senhor, a revelação, a tua intimidade, a buscar a presença do Senhor, talvez algumas pessoas tenham uma dificuldade de entendimento na questão da busca da presença com o Senhor. A busca da presença do Senhor, ela é diária, ela é constante. Você vai conversar com o Espírito Santo. É um diálogo. Parece meio louco? Parece meio louco. Eu me lembro muito bem, no início da minha conversão, a quantidade de vezes. E ele responde. O primeiro direcionamento, ele vai falar ali na tua mente. Ele vai revelar para você na palavra. Às vezes você vai conversar só você e ele, de repente você tá ali de manhã arrumando tua cama, e você tá falando, poxa, Senhor, tô com essa situação assim, ou passei por uma situação assada, ou preciso resolver uma situação. E você começa a pedir direção, no decorrer, se você prestar atenção nos detalhes, ele vai te direcionar. Agora, se nós perdermos essa comunicação com o Senhor, nós vamos ficar num nível sem sinal. E ficando sem sinal, talvez a gente não consiga voltar. Então o que o Espírito Santo disse para mim, nitidamente, muito forte, nós, no passado, né, no ano passado principalmente, nós estávamos vivendo um estilo cultural de busca da presença do Senhor desde muitos anos. Você ia, se arrumava, dava o horário, ia para a igreja, glorificava a Deus, cantava os louvores, ouvia uma palavra, glória a Deus, voltou para casa, voltou alimentado, aleluia. E por nenhum momento se passou na mente que aquela estrutura que você estava vivenciando às quintas, aos domingos ou os outros dias que você ia para a casa do Senhor, poderia ocorrer uma mudança. Quando que você imaginar que você iria viver um novo processo de busca com o Senhor de forma isolada, de forma diferente daquilo que você já estava habituado a viver? E o Espírito Santo falou, eu permiti que isso acontecesse. E aí, o que o Espírito Santo quer da nossa postura? Ele falou nitidamente para mim ontem, Diego, cadê aquelas mensagens que você aprendeu? Cadê os estudos que você aprendeu? Cadê os direcionamentos que você teve? Será que a tua mente foi tão vaga e ela se esqueceu? Será que ela se esqueceu de tudo aquilo que você aprendeu? Será que você estava acostumado, habituado a sempre receber a fonte, a essência daquela forma? Então agora mudou o cenário para tudo. Não vou buscar mais porque eu perdi aquela cultura que eu tinha, eu perdi aquele processo. E o nosso corpo humano, ele é mal acostumado. Ele vai tender sempre a não conseguir quebrar no protocolo ou se reinventar e seguir para uma nova mudança. Quantas vezes a gente vê que mudança é um desafio. Porém, como já foi pregado sobre isso, a questão agora o Espírito precisa tomar a frente e resgatar tudo aquilo que a gente aprendeu. O que nós ouvimos na palavra não é para ouvir, nossa, glória a Deus, aleluia, o Senhor tem uma revelação para mim, nossa, que bom, que ótimo, e acabou. Vai ficar registrado aqui e pronto, vamos seguir para frente. Não, eu preciso me munir daquelas informações porque o reino dos céus é tomado à força. Se eu não me munir dessas vitaminas que eu recebi lá atrás, eu não vou ter estrutura, não vou ter força para continuar seguindo. E o azeite vai debitando. Diariamente ele vai acabando. Por quê? Porque eu estou dando foco em outras coisas que estão subtraindo esse meu azeite. E aí eu vou chegar no momento e vou falar assim, fulano, me ajuda aqui, ora aqui para mim, fulano. E o Espírito Santo falando para você, você pode orar, você pode interceder, você pode se colocar na brecha. Ô fulano, faz aqui. Não, você pode ir lá fazer, eu posso ir lá fazer, porque o Espírito Santo tem nos capacitado já há anos. Há anos eu e você ouvimos a palavra do Senhor daquela forma. E outro ponto interessante que ele falou para mim, falou, o Brasil, no sentido de perseguição do Evangelho, ele estava meio que acomodado. Por quê? Por essa questão do Estado laico. As pessoas, glória a Deus, cada um se respeitando, aleluia. E em contrapartida, um Marrocos, uma Nigéria, igrejas detonadas, tribos, povos sendo perseguidos. Ninguém estava vivendo uma situação dessa.
E aquelas pessoas, diariamente, o que elas faziam? Falaram lá que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ela agarrava aquela palavra e ela vivia. Ela falava, Senhor, porque quando você está no desespero, você se agarra a uma palavra e aquela palavra ela vai ficar tatuada ali na tua mente e quando você está passando aquela situação. Lembre quando a Mayra precisou ficar com o Rafael porque ele estava com um princípio lá de pneumonia, graças a Deus foi curado. Vinha na minha palavra, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Aquela palavra ficava ardente na minha mente, e a minha mente querendo pender, porque a gente tem uma alma, a gente tem emoções, os pensamentos conflitando, foi uma guerra na nossa mente. E isso, o Espírito Santo fala para mim que tem acontecido diariamente, guerras mentais, nos lares, no dia a dia, o desânimo batendo, e com todo o temor do Senhor. Isso é uma estratégia muito forte do reino das trevas, porque sabem que alguma coisa está por vir. Quem assistiu à pregação da pastora Mático, o Espírito Santo deu a ela um direcionamento até a conclusão do ano judaico, para a conclusão desse ano judaico, e existe algo liberado para as nossas vidas que precisa ser utilizado através das nossas bocas. E qual que é a estratégia que Satanás tem feito? Amordaçado, colocado escama nos olhos, colocado escama para que as pessoas não vejam, colocado tampões para que as pessoas não ouçam. E por mais que ouçam, entra na parábola da semente, está caindo em solo raso. Por quê? O coração está começando a ficar duro. O coração está começando a ficar ardente por outras coisas e não pela palavra. Então ele está secando ou está sendo sufocado pelas opressões que estão aparecendo no dia a dia. E agora? E aí o Espírito Santo falou, Diego, você não pode morrer. Vocês não podem morrer. Não é porque vocês não estão cultuando em quatro paredes que acabou a busca. Não! É agora que vocês precisam buscar. É sobrevivência. É necessidade. Poxa, então é necessidade. Eu preciso pegar aquela palavra. Eu preciso trabalhar em cima daquela palavra. Quantos ataques os casamentos, os relacionamentos têm sofrido nesses últimos meses? E a gente precisa, ajustar da melhor forma possível uma boa comunicação. E às vezes não é fácil. Porque às vezes você está com os nervos à flor da pele e você não está mais com paciência. Você fala, cara, eu não estou mais com paciência, não quero, me deixa. Mas precisa buscar os frutos do Espírito Santo, precisa declarar a palavra sobre as nossas vidas, precisamos declarar. Então o que o Espírito Santo está querendo dizer é, não fique no meio, não fique morno, não durma. Se você está dormindo, tome uma postura hoje. Eu tenho a plena certeza e convicção que o Espírito Santo permitiu que essa palavra viesse, porque ele está querendo visitar a vida destas pessoas. Talvez você não esteja, mas tem alguém na sua casa que está assim, tem alguém na sua casa que está parado. Inclusive existe um homem, a qual o Espírito Santo me mostra, eu o conheço, o Espírito Santo também, e ele está visitando esta pessoa. É um homem muito trabalhador, ele não me permite dar detalhes, mas eu tenho a plena certeza e convicção que o Espírito Santo está visitando a vida dele. Se você que é a esposa dele está assistindo, com certeza o Espírito Santo fala para o teu coração de que a salvação chegou na sua casa e aquele que começou a boa obra é fiel para dar continuidade, e a glória da segunda casa, com certeza, ela será maior do que a primeira, e aquilo que os seus olhos ainda não contemplaram vai ser a mudança a qual o Senhor quer manifestar sobre a vida deste homem para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são, ele escolheu as pessoas fracas, desprezíveis, não que ele seja fraco e desprezível, mas talvez o estado, a situação seja fraca, mas ele vai transformar essa fraqueza em força para a honra e glória do nome dele. E então nós precisamos nos unir e nos munir de toda a palavra que nós estamos recebendo. Não é uma palavra para ouvir, guardei, lembrei, legal, memória. Não. Guardei, qual a instrução de guerra que eu preciso? É isso aqui, ok. Então já tenho mais uma arma aqui de guerra. E começa a jogar a arma sobre as situações que estão aparecendo no dia a dia. Mas como que eu vou jogar a arma? Você vai começar a conflitar com a palavra. Quanto mais a gente entender da palavra,
mas nas orações. Estas orações a qual nós temos feito no relógio de oração, isso foi estratégia do Senhor, direcionado para a nossa pastora, e isso tem fortificado a vida de muitos. Imagina se não tivesse isso. Quantas igrejas não têm esse privilégio? Quantas igrejas estão distantes? E agora, não vou mais buscar a presença do Senhor? E isso ele conflitou muito ao meu coração. Os tempos são maus e daqui para frente a situação vai ficar mais estreita espiritualmente, Então, não venhamos desperdiçar o nosso azeite. O desperdício do azeite, ele começa no 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, porque você começa a fazer uma coisa, você faz, aí você fala, não tem problema não, vou fazer de novo. Não tem problema. Não, isso é normal. Já sai do problema para se tornar algo normal. Não, isso aqui é normal, não esquenta a cabeça, isso aqui é normal. Normal. Não, se eu não fizer isso aqui, para tudo. Preciso fazer isso aqui. Não, isso aqui é necessário. Antes, não era assim. E aí chega um momento que se torna um hábito. E aí, para tirar um hábito, a questão da murmuração, como nós lemos aqui, infelizmente é Faz uma vez, não, mas peraí, não, desculpa. 2, não, 3, aí daqui a pouco já é normal. Fala, é assim mesmo, a vida é assim, o mundo é assim. Não, peraí. Traga à memória aquilo que dá esperança para a sua vida. Amém? Então que eu e você possamos refletir profundamente nessa palavra, porque é uma instrução, é um alerta do Senhor. Isso serve muito para mim, para minha casa. A gente tem que estar ali constantemente vigilante, porque se o nosso azeite acabar, a palavra é muito clara dizendo, não vai dar tempo de buscar azeite. Então, se você tem azeite, valorize esse azeite que você tem, porque o azeite ele conserva. Então, para que nós possamos conservar a palavra do Senhor, nós precisamos ter esse azeite, buscar essa palavra, buscar essa porção diária que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nós possamos suportar os dias maus, as situações, e não tenha vergonha. Se você precisa de ajuda, se você precisa de direção, fale com a pessoa que você tem mais flexibilidade, que você sente menos envergonhado. Fale, olha, eu preciso de oração. Se você não quer ser tão explícito, fala, olha, eu preciso de oração naquela questão, sabe? Preciso de ajuda nisso. Isso não é vergonha, isso não é feio, isso não é sinônimo de fraqueza, mas sim sinônimo de que você quer uma mudança, de que você não quer permanecer no meio. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado, que vocês tenham uma excelente semana na presença do Senhor Jesus, e que o nome dele resplandeça sobre a vida de vocês, fortificando. Assim como tomamos vitaminas para dar estrutura para o nosso corpo, assim eu declaro, vitaminas do Senhor, a presença do Senhor sobre a sua vida e a sua casa. Em nome de Jesus, um abraço e um beijo. Deus abençoe. Amém. Todo poder
Tu és santo.